minha, né? Hoje tá muito em evidência essa questão dos problemas que Israel está atravessando, né? E o Kleber jogou lá por algum tempo. Então eu gostaria que, assim, se ele pudesse falar pra gente quais times ele jogou lá e falar um pouquinho da receptividade que ele teve lá do povo, como que foi para ele estar lá no país, enfim, nesse sentido. É muito legal. Eu acho que Israel, para mim, foi um dos melhores momentos da minha carreira de futebol, né? Eu tive a oportunidade de jogar em 3 clubes. Então, eu joguei em 2 clubes judíacos, né? E um clube árabe. Então, quando eu cheguei em Israel, eu já fui direto para esse clube árabe. A gente não sabia muito das histórias, né? A gente só ouvia falar, mas não tinha conhecimento do o que acontecia realmente em Israel. E aí, chegando lá, primeira coisa que fizeram comigo, eu com um contrato na mão, foi muito engraçada essa história, eu com um contrato na mão, já tudo, o empresário do lado de fora do aeroporto, e quando eu mostrei para a pessoa que fiscaliza ali o passaporte, aquela coisa toda, para entrar dentro de Israel, o pessoal não acreditou que eu era brasileiro. Pensou que eu era árabe, porque lá eles falam que eu tenho um rosto de marroquino. É muito louco isso daí. E aí o que acontece? Para você ter uma ideia, eu chegando no aeroporto com as bagagens e tudo ali, eles não deixavam eu passar, né? Para mim, ir até o empresário. Só para resumir na situação, eu fiquei, cara, 24 horas preso no aeroporto. Até eles comunicar, porque o meu empresário na época era uma mulher, uma belga, e aí nosso jeitinho brasileiro, eu peguei e chamei um policial israelense, não falava nada de inglês, e na ocasião eu falava um pouco melhor francês, e aí ele me emprestou o celular dele para mim comunicar a minha empresária que estava na Bélgica. Foi aí então que o empresário, que era o agenciador do contrato ali em Israel, do clube, né, ficou sabendo que eu estava preso, porque eles não deixavam, porque eles queriam saber mais de mim, o porquê que eu estava em Israel, eu com contrato profissional, contrato em mãos, e eles não me deixaram. Então, aí falando um pouco de futebol, foi um dos países mais bacana que eu joguei. Inclusive tem outra história legal também, a minha estreia em Israel foi contra uma equipe que chamava Hapoel Maccabi Haifa, na ocasião, e era uma guerra entre os árabes e os judeus nossa equipe árabe era a única equipe dentro do campeonato da primeira divisão. Então, na verdade, ali tinha 14 equipes, 13 judaicas e uma equipe árabe. Então você imagina como era a batalha, né? E aí o primeiro jogo nosso, no final estava 3-3 o jogo. 3-3 o jogo, eu consegui fazer o 4-3, faltando 1 minuto para acabar o jogo. Minha estreia dentro do campeonato de Israel. E esse jogo foi televisionado. E aí acabou, ganhamos de 4-3 dentro de casa, ali devia ter uns 15 a 20 mil pessoas ali no estádio na época. E eu entrei pro vestiário. Quando a gente é estrangeiro, a gente fica meio um peixe fora d'água, né? Porque o pessoal falando árabe, outro falando judeu, e outro falando inglês, e a gente ali e tal. Eu tinha um parceiro, um nigeriano, que falava um pouquinho de português, e inclusive era meu parceiro de ataque na equipe. Aí o diretor veio e me deu um envelope. Imagina, estamos falando em 2002, mais ou menos. Me deu um envelope em mãos, falou, não sei o que lá, tal, me deu um envelope. Aí o tradutor, que era o massagista, na época ele falava espanhol, ele falou, para você abrir na sua casa, não abre aqui dentro. Eu falei, mas como assim não abre aqui dentro, né? E aquela coisa assim, fala, meu Deus do céu, o que será que é, cara? Porque assim, pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim, a gente não sabe, né? Aquela pressão que é a guerra é fora do normal.
E aí eu falei, tudo bem, coloquei dentro da minha bolsa, tomei meu banho, peguei meu carro e fui para casa. Quando eu abri o envelope, tinha $1.000, $1.000 dentro do envelope. O torcedor ali, por conta que eu marquei esse gol, e na época $1.000 era muito dinheiro, muito dinheiro. E eu até fiz gracinha lá com o pessoal lá, e vocês não ganharam e tal. E ele me deu $1.000, assim, um torcedor da equipe, né, um fanático da equipe da Sarnin, que é essa equipe árabe, né, que disputa. E eu falei, nossa, agora eu vou estar na equipe certa, né. Depois eu saí do Sarnin, fui para o Kriyat Mona, que é uma equipe judaica também, quando eu passei bons momentos, né. E depois fui para o Hapoel Haifa, que fica na cidade de Haifa, uma cidade excelente, uma cidade praiana, coisa mais linda do mundo. E tive muitos êxitos ali. Graças a Deus, fui um dos campeonatos, joguei 2 anos ali, um dos campeonatos fui escolhido o 3º melhor estrangeiro do campeonato. Graças a Deus, consegui os jornais, né? Não dá para ler porque está tudo em hebraico, mas fui considerado o 3º melhor estrangeiro na ocasião ali em Israel. Rapaz, você já imaginou o que passou na cabeça dele quando ele marca esse gol de... Né? Rapaz, é um negócio sem precedente, né? Ainda ganhando esse dinheirinho a mais, né? Ficou mais contente. Né? Imagina.